Esse assunto de hoje, que os irmãos nos pediram para compartilhar, é um assunto extremamente importante para nós homens, varões, na responsabilidade que nós temos diante de Deus. Esse é um assunto, como eu falei, importante demais, que os irmãos escolheram. E o título, o nosso sacerdócio como maridos. Então, eu imagino que quando os irmãos selecionarem esse assunto, está pensando assim na nossa posição de varões e de maridos. Nem todos aqui são maridos, pelo menos tem uns 3 aqui que eu acho que ainda não são casados, né? Por enquanto. Por enquanto, é isso mesmo. Que o Senhor possa separar uma esposa idônea para eles, né? Mas vamos aprender também já sabendo qual é a nossa responsabilidade. Deixe eu ler alguns versos da palavra do Senhor. Primeiro está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 1, 6. Diz assim: nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E Apocalipse 5,10 também nos diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Mais um verso apenas, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses 3 versos nos falam algo comum aqui, que Deus nos chamou e nos tornou sacerdotes. Agora a minha pergunta é: Deus tornou apenas os varões sacerdotes ou as mulheres também, aquelas que creem nele, e os irmãos que creem? O que vocês acham? Quando nós falamos biblicamente, irmãos, sacerdotes são todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Não são apenas os maridos que são sacerdotes. Falando do ponto de vista bíblico, que é um sacerdote, de que é aquele que tem acesso a Deus. Amém. Na antiga aliança havia uma classe separada para ser sacerdote. E ainda havia o sumo sacerdote, que uma única vez no ano poderia ir e entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Tem uma maravilha, já estudaram eu tabernáculo, que poderia entrar na presença do Senhor uma vez por ano com sangue. Mas louvado seja Deus, ali na cruz, quando o Senhor Jesus disse: está consumado, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Com isso querendo dizer a palavra do Senhor, que o caminho agora estava aberto para todos. Todo aquele que crê no Senhor se torna um sacerdote de Deus. Homem e mulher. Todos nós. Então, você que é um marido, você é sacerdote, mas a sua esposa também é sacerdote diante de Deus. Agora, quando falamos da relação marido e mulher, de fato, segundo as Escrituras, Deus colocou o marido como cabeça do lar. O marido tem essa responsabilidade como cabeça do lar. E claro, como cabeça do lar, o marido tem algumas responsabilidades que são também associadas ao sacerdócio. Mas estritamente falando, Deus colocou os varões como cabeça do lar, cabeça das suas esposas, como líderes das suas esposas. Assim foi na criação. Quando Deus criou, Deus fez assim. Deus criou o homem. Para o homem, Deus lhe deu uma auxiliadora, que lhe fosse idônea. E nós sabemos que aquele primeiro casal
ele era um tipo, uma figura de um outro casal que existiria na eternidade. O Senhor Jesus e a sua igreja. Aquele primeiro casal, ele prefigurava Cristo e a sua igreja. De forma, queridos irmãos, que de maneira muito simples, se nós pudéssemos assim, se a gente não falasse mais nada, não pegasse, lesse na palavra de Deus as instruções e nada, mas disséssemos: como é que o marido tem que se portar? Ele precisaria olhar para Jesus Cristo. Como é que uma esposa precisa se portar? Qual é a postura de uma esposa no casamento? Ela precisa olhar para aquilo que o Senhor definiu para a sua igreja. Isso é o ideal do Espírito Santo. Isso é o ideal do coração de Deus para nós. Mas sabemos que há muitas dificuldades. Porque existe uma alma ali, eu estou olhando o quadro aqui dos irmãos ali, né? Tem uma alma em nós. O Espírito Santo já habita no nosso espírito, mas a nossa alma está num processo de santificação, de transformação. E essa alma, às vezes, ela está tão rebelde com a vontade do Senhor. E nós precisamos negar a nós mesmos e seguir o Senhor, porque senão a coisa não vai dar certo. Mas então, voltando, irmãos, nós podemos sim falar e ter essa visão do sacerdócio na nossa casa, porque Deus nos separou como varões para sermos cabeça, para ter o governo da nossa família. E uma das coisas que nós precisamos fazer é o que o sacerdote realmente fazia. Quando nós falamos no sacerdote, pegando a figura lá do Antigo Testamento, o que vem à nossa mente imediatamente? O sacerdócio está conectado àquilo. O que ele oferecia a Deus? Sacrifícios. Sacerdócio significa oferecer sacrifício a Deus. Só que nós, hoje, já temos o sacrifício eterno que foi oferecido por nós. Mas quando nós trazemos isso como figura para a nossa vida, como representantes que nós somos de Jesus Cristo na nossa família, o varão, ele é o representante de Cristo na sua família. Ele representa o Senhor. E o Senhor Jesus, ele teve um ministério, se eu posso chamar assim, três características, 3 formas do seu ministério se manifestou. Como sacerdote, como rei e como profeta. Isso também deve ser espelhado nas nossas vidas. Como varões, nós temos que ter essa realidade diante do Senhor. Representar a Cristo na nossa família como sacerdote, como profeta e como rei. Como sacerdote, nós oferecemos alguma coisa ao Senhor pela nossa família. Nós não temos mais sacrifício que matar o cordeirinho. Mas o que nós podemos oferecer? Qual é o sacrifício que nós oferecemos hoje? Livro de Hebreus, aí, os irmãos citaram muito o livro de Hebreus aí, né? Lá fala de um sacrifício, sacrifício de louvor. Nós oferecemos ações de graças ao Senhor, pela nossa família, pela nossa esposa, principalmente, a começar da nossa esposa. Mas como profeta, o profeta, qual é a característica do profeta? O profeta é aquele que fala da parte de Deus para os homens. O sacerdote é aquele que leva o homem a Deus. Mas o profeta, ele traz algo de Deus para o homem. E como rei, fala de domínio, de governo. E Deus colocou sobre os ombros dos varões o governo da sua família, da sua casa. Tanto que é importante isso aos olhos do Senhor, que quando nós vamos reconhecer alguém como presbítero, a palavra nos deu um requisito importante lá, relacionado a governo. Alguém se lembra aí? Se alguém não governa bem a sua casa, como vai cuidar da casa de Deus?
Entende, irmãos, como isso é importante? Esse é um requisito de Deus para aqueles que estarão à frente do rebanho do Senhor. Mas nós temos, cada um de nós, essa incumbência e responsabilidade da parte de Deus, de sermos como que sacerdotes, profetas e reis para a nossa família. Não que sejamos estritamente sacerdotes, naquele sentido de que se tem por aí, né, principalmente da religião, ele é um sacerdote, né? Principalmente a tradição católica, né? Não é nesse aspecto, mas nós, como representantes do Senhor diante da nossa família, tem funções nossas que seriam como um sacerdote, funções que seriam como profeta, funções que seriam como rei, representando o ministério do Senhor Jesus. Como sacerdote é oferecer sacrifício, só que nós não temos mais sacrifício no sentido do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas uma das coisas que o sacerdote fazia era levar as pessoas diante de Deus, representar as pessoas diante do Senhor. Eu e você temos essa responsabilidade de levar a nossa família diante de Deus. Quem já é casado aqui, mas não tem filhos? Todos não são casados. Não tem filho. Não. Casado, mas não tem filho? Você tem 20 irmãos. Pois é, mas de qualquer maneira, como sacerdotes, essa é uma responsabilidade de levar a nossa família diante de Deus. O tópico aqui dos irmãos é muito com relação aos maridos, mas eu queria estender um pouquinho e jogar isso também para a família dos filhos. Sim. Mas a começar com as esposas. Irmãos, essa é uma responsabilidade importante que nós temos. Quando a gente se fala em marido e mulher, principalmente entre os varões, geralmente, na nossa cultura, e não estou falando da cultura propriamente aqui brasileira, mas a cultura do homem, né? Mas a brasileira também é um pouco machista, né? Eu já visitei países e visitando irmãos que a cultura era muito machista, né? Irmãos mesmo. E a forma deles tratarem as irmãs era um negócio assim muito ruim. E os irmãos não conseguiam nem perceber que era muito ruim, mas porque era a cultura machista dos irmãos, né? Mas, geralmente quando falamos varão, né, nós logo temos na nossa cabeça talvez uma exigência. Não, as mulheres têm que sujeitar, né? Nós geralmente começamos assim na nossa memória, na nossa cabeça, falando no nosso pensamento, vem logo talvez aquela cobrança do que a outra parte precisa fazer em relação a nós. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu acho que precisamos, como varões, diante de Deus, é ver a responsabilidade que está sobre nós. E cumprir primeiro com essa responsabilidade, sem pensar em qualquer compensação. Sem pensar em qualquer direito que, porventura, tenhamos. E esse aspecto ele é maravilhoso, né? Porque o Senhor fez assim, que a gente pudesse levar a nossa família diante de Deus. Então vamos, como maridos, precisamos levar a nossa esposa diante do Senhor. E como é que você e eu devemos orar pela nossa esposa? Se somos sacerdotes, o sacerdote oferece ao Senhor, e o que nós devemos oferecer hoje ao Senhor? Louvores e ações de graças. Como é que são as nossas orações em relação às nossas esposas? Como é que você... Não me responda não, só responda dentro de você, né? Como é que é a sua oração, a sua vida de oração em favor da sua esposa? Como é que você leva e apresenta a sua esposa diante de Deus? Às vezes, a nossa forma de levar a nossa esposa diante de Deus é uma verdadeira murmuração diante de Deus. Principalmente quando tem conflitos.
São orações que, na realidade, nem deveriam ser feitas. Às vezes são orações, irmãos, que, porque são palavras que nós levamos nas nossas esposas, nós, ao invés de abençoá-las, podemos estar fazendo o contrário, amaldiçoando as nossas esposas. Não pense você e não pense eu que, por simplesmente acharmos que estamos falando com o Senhor, estamos falando com o Senhor com relação à nossa esposa, que se as nossas palavras forem más, que não vai ter efeito, não, porque você está falando com Deus. Não vai ter. Sabe por quê? Porque Deus diz que Ele tem, quando Ele tem uma aliança, Ele não quebra a sua aliança. O Senhor, Ele não quebra a sua aliança. O Senhor, tendo feito, dito alguma coisa, Ele vai cumprir. E quando está escrito algo na palavra de Deus, Ele não quebra a sua aliança. Por exemplo, a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 18, que o poder da morte e da vida estão onde? E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. O que bem a utiliza. Há palavras que nós podemos estar dizendo, ainda que em oração, meu irmão. Palavras malignas. É a palavra de Deus, ela vai se cumprir, não interessa se você está falando para Deus. Isso vale não é só para as nossas esposas, os nossos filhos. Para os irmãos, nós estamos orando para os irmãos, e nossa oração é verdadeira murmuração e reclamação. E estamos orando uma oração que é uma oração ruim para aquela pessoa. Talvez você também nunca ouviu falar que a oração é ruim, né? É ruim. É legal que você não tivesse orado. Mas, irmãos, nós precisamos oferecer ações de graça a Deus. E essa oração de oferecer ações de graça a Deus é algo muito maravilhoso. Você quer ver a bênção de Deus fluir na outra pessoa? Ore com ações de graça a favor daquela pessoa. Tem um irmão muito famoso na oração, como é que era o nome dele? Era um missionário indiano, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele teve um irmão, teve uma situação com ele, ele foi orar para aquele irmão. E ele começou a querer orar, começou a querer reclamar do irmão para Deus. E imediatamente o Espírito Santo chamou a atenção dele. E ele então mudou a oração com relação àquele irmão. E ele começou a buscar tudo que ele poderia dar graças ao Senhor pela vida daquele irmão. E ainda coisas que aquele irmão não tinha crescimento, ainda que ele não tinha realidade espiritual, ele começou a dar graça por aquilo que Deus poderia fazer na vida daquele irmão. Pouco tempo depois, o testemunho que aquele irmão tinha sido totalmente transformado. Por que então, como sacerdotes que somos, não podemos fazer isso com as nossas esposas? Quantas situações de conflito nós temos? A nossa oração deveria ser nesse sentido. Ações de graça. Orações que profetizam aquilo que é a vontade de Deus para fazer nas nossas esposas. Às vezes é algo que você percebe que a sua esposa não compreendeu, ela não tem ainda a graça de Deus em algum assunto, ou que ela não tem crescimento espiritual em determinada situação. Mas ali exatamente você pode orar com ações de graça e profetizar palavras daquilo que é a vontade de Deus para a sua esposa. Você sabe que é a vontade de Deus. Queridos irmãos, isso pode mudar a história do casamento. Você vai ver situação após situação sendo transformada em milagre.
Então, se eu posso dizer algo que eu creio no meu coração, irmãos, nessa função sacerdotal, uma das coisas que nos ajudam e que vai ajudar a nossa esposa é oração com ações de graça por ela, é oferecer ações de graça ao Senhor pela esposa que nós temos. E eu preciso crer que Deus é que me deu a minha esposa. Talvez, em muitos casos, sem ser Deus que deu, mas depois que você entrou no casamento, agora, Senhor, muda essa história. Né? Eu me arrependo, mas agora muda a história. Mas, numa situação normal, a gente orou, Senhor. Eu espero que os jovens aqui que não casaram ainda, né? Ore a Deus, Senhor, eu quero aquela que o Senhor separou. Amém. Senhor, qual é aquela que o Senhor separou? Quando você recebe a sua esposa, Deus falou, aquele que acha que a esposa achou o quê? A benevolência do Senhor. Ele que te deu. Então você começa a dar graças a Deus. Se algo para ser transformado, é Deus que te deu, Ele vai então transformar você. Irmãos, se a gente muda essa perspectiva, a gente vai, sabe, mudar o nosso ânimo, o nosso coração em relação às situações. E vamos deixar de ser fantoche do diabo, manipulado por Satanás, dando lugar ao diabo. Nós vamos começar a coroar aquela situação toda com a graça de Deus. É muito diferente. Às vezes você pega nessa armadilha, né? Você começa a murmurar, ao invés de dar graças e abençoar e profetizar coisas boas. E você está falando. Você vai comer do fruto da sua boca. Se você vai comer do fruto da sua boca, seja sábio. Não é verdade? O que você quer comer? Fruto amargo ou fruto doce? É você que escolhe. Suas palavras. Queridos irmãos, não há nenhum mistério nisso, não há nada complicado nisso. Deus fez tudo muito simples. Está escrito que é assim, porque vai ser assim. Então, assim, em primeiro lugar, sabe, como sacerdotes, em relação à nossa família, em relação à esposa, isso, e com relação aos filhos, a mesma coisa. Queridos irmãos, orem pelos filhos da mesma forma. Abençoe. Profira palavras de bênção, palavras proféticas daquilo que você crê que Deus quer que seu filho seja, sua filha. Eu sei que às vezes tem situações terríveis, que filhos chegam a uma situação tão terrível. Mas nós precisamos permanecer naquilo que é a verdade de Deus. Naquilo que Deus nos chamou como sacerdotes da nossa casa. Desde novo, filhinhos novos, né? Para quem tem filhinhos novos, né? Desde que ele nasceu, você pode estar orando por ele. Você como sacerdote, né, do lar, você como cabeça, aliás, e você é um sacerdote sim também, e sua esposa também é uma sacerdotisa de Deus. Às vezes pode chegar toda noite ou toda manhã, ou a hora que der, põe as suas mãos e abençoe seus filhos com palavras proféticas de Deus. Aquilo que você crê que Deus quer do seu filho. Abençoar com saúde, abençoar com graça, abençoar com entendimento, abençoar com a salvação de Deus, abençoar que eles vão ser filhos amados de Deus, abençoar que eles serão luz, né, nesse mundo mal e perverso, abençoar para que eles vão ser pessoas íntegras da sociedade. Tudo que você crê que Deus quer que eles sejam. E Deus vai selar isto, porque você está falando segundo a vontade de Deus. Queridos irmãos, uma coisa que eu aprendi. Talvez a gente demore para aprender aquilo que é muito óbvio. Mas uma das coisas muito óbvias é que você e eu jamais vamos convencer a Deus para fazer alguma coisa. Você já tentou convencer a Deus para fazer coisa? Não vai adiantar. Você
Você pode jejuar um mês inteiro, 40 dias e 40 noites. Não vai mudar o coração de si. Oração não é para mudarmos a vontade de Deus, mas oração é para negarmos a nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus. Oração é para você proferir a vontade de Deus para que ela seja feita. Oração é para nos alinharmos à vontade de Deus. É orarmos de acordo com aquilo que é o desejo de Deus. Quando você ora, você tem que orar de acordo com a vontade de Deus. A palavra do Senhor tem uma promessa que é: se nós orarmos de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. 1 João 5,14. Mas se você não ora segundo a vontade de Deus, não vai acontecer. Então você precisa conhecer a vontade de Deus. E orar de acordo com ela. Você não vai mudar a vontade de Deus. A oração é para a gente se submeter, para nós negarmos a nós, aprendermos qual é a vontade de Deus. Ainda quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente vai dizer: Senhor, essa é a minha vontade, mas eu quero estar sujeito à tua vontade. Seja feita a tua vontade. E a gente vai ver os resultados. 1 João 5,14 diz: então, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. Quando você orar pela sua esposa, por exemplo, para que ela seja uma mulher sábia, que edifique o lar, você está orando de acordo com a vontade de Deus ou não? Oi? Sim. Como é que você sabe disso? Acho que ninguém sabe. Oi? Acho que. Simples assim, né? Está escrito. Está escrito. Se está escrito, irmãos, você já sabe que é a vontade de Deus. Então, essa oração, você tem absoluta certeza que Deus vai responder, porque é uma promessa de Deus que Ele vai te responder se você orar segundo a vontade dele. Amém. Não é maravilhoso isso? E sim. Você tem que orar em cima das promessas de Deus. Não olhe na sua cabeça, não. Ore de acordo com as promessas do Senhor. Se você orar de acordo com o Senhor, é certo que Deus vai cumprir. Agora, será que cumpre assim? Pode ser. Deus já respondeu promessas dele assim instantaneamente. Mas tem promessas de Deus que eu já oro há muitos anos. Ainda não vi cumprir, mas sei que Ele vai cumprir. Amém. Como é que você obtém as promessas de Deus? Duas coisas importantes para a gente obter a promessa do Senhor. Não sejam preguiçosos, diz lá Hebreus 6,12. Mas sejais imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Você sabe que é a promessa de Deus, é a vontade de Deus, você ora de acordo com ela. E você tem fé, você crê. Mas você agora espera no Senhor, você persevera. Você vai orar pela sua esposa, pelas coisas que você sabe que é a vontade de Deus para ela. Você vai dar graça ao Senhor que Ele vai fazer aquilo. Você vai orar pelos seus filhos, pela salvação dos filhos. Então, você persevera. Quem tem filhos aqui? Toda a vida. Dois, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá? Deus vai salvar os seus filhos? Sim. Por quê? Uma promessa. Qual a promessa? Que os filhos serão salvos de toda casa. É uma boa promessa. Mas, e da outra? Oi? Só a herança do Senhor. Os filhos dos cristãos podem ser herança do Senhor. Mas e da outra? Essa é também. Porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos quantos o Senhor Deus te chamou. Isso. E se Deus não chamar o filho? Aí eu estou complicando, né? Eu estou querendo levar vocês a simplificar as coisas, porque nós estamos falando de oração e das promessas do Senhor.
Se você orar de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele te responde. Não é isso? 1 João 5,14. Então está escrito isso. Agora, a pergunta que você tem que responder é: eu vou orar pelos meus filhos e salvação deles. É da vontade de Deus salvar meus filhos? Onde eu tenho a garantia de que é? Não é que eu acho, eu penso, eu sinto. Onde está? Onde está? O sinal chega ao pleno conhecimento da verdade. Opa, aí. Timóteo também lá, né? Que é da vontade de Deus que todos se salvem. Está escrito. Está escrito. Amém. Você, quando orar pela salvação dos seus filhos, está escrito que é da vontade de Deus. Então, você está orando de acordo com a vontade de Deus, então é certo que Deus vai fazer o quê? Vai salvar. Aleluia. Pode demorar um tempo, sabe, irmãos? Deus vai salvar. Irmãos, você vai desanimar. A sua família, a minha família pertence ao Senhor. Eu não abro mão disso, não abra mão. Amém. Ah, meu filho está afastado. Não, mas eu não abro mão. Senhor, eu estou metendo aqui, Senhor. É a tua palavra, Senhor. Eu creio nela e eu vou perseverar. Amém. Não te deixarei enquanto não me abençoar. Então, já está preso lá, né? É a rua do aquele homem que era o Senhor, e não vou te deixar enquanto não me abençoar. Melhorou? Amém. Não está melhor? Está escrito, né, irmão? Sim. Está escrito. Se você orar, mas você precisa orar. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas todos estão sendo salvos? Não. Jesus mesmo falou que a porta para a perdição é muito larga, muito grande. Nem todos estão sendo salvos, porque nem todos estão se arrependendo. Isso. A vontade de Deus, irmãos, nem sempre se cumpre. É da vontade de Deus salvar todos os homens, mas não está se cumprindo. Por quê? Porque não é automático. Nós precisamos ir lá e, pela fé, nos apropriarmos da promessa de Deus. Eu e você precisamos nos apropriar. É da vontade de Deus, e Deus não foi só da vontade dele, Ele fez tudo para que todas as pessoas salvem. O Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas João disse que é por quê? O mundo inteiro. Deus fez tudo para o homem ser salvo, é a vontade de Deus. Mas agora eu vou lá, então, pela fé, e me aproprio dessa vontade do Senhor, eu me aproprio da promessa de Deus e oro de acordo com a promessa de Deus. Aliás, irmãos, outro para esse povo. Uma coisa maravilhosa que eu tenho aprendido. Alguns anos, mas não aprendendo. Nada melhor do que a gente orar com a palavra de Deus. Ou até mesmo orar a palavra de Deus. Está escrito lá, ore de acordo com a palavra. Percebe? Você pega um versículo desse Senhor, é da tua vontade. Ó, é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Você vai dizer, Senhor, é da vontade do Senhor. Como é que chama os seus filhos? Arthur. Senhor, eu te dou graças. Ações de graça, Senhor. Porque é da tua vontade salvar o Arthur e Daniel. Eu te dou graças, Senhor, é a tua vontade. No devido tempo eu te dou graças. Porque está escrito na tua palavra, se eu pedir de acordo com a tua vontade, o Senhor vai me responder. Eu já te dou graças, porque o Senhor vai me responder. Eu estou orando de acordo com o quê? Com a palavra. Irmãos, isso nos dá uma segurança, não tem? A nossa segurança está na palavra do Senhor. Nós temos que nos apropriar dela. Então, sabe, como sacerdote, a primeira, eu acho que assim, a responsabilidade que nós temos para a nossa casa é oferecer ações de graças em favor da nossa família, da nossa esposa. Começa com a nossa esposa. A forma de orarmos, talvez a gente tenha que aprender a mudar, sabe? Mudar a forma de orar. Orarmos de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos ver Deus agir. Orar declarando aquilo que Deus quer que a nossa esposa seja. Declarar aquilo que Deus quer que os nossos filhos sejam. E você pode fazer isso tudo com as promessas da palavra de Deus.
Não é orar da sua cabeça, dos seus sentimentos, sabe? De acordo com a palavra do Senhor. Há muitas e ricas promessas de Deus para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Esse é algo muito importante. Se você lembra a história de Jó. Jó, ele intercedia pelos filhos dele. Ele tinha a função mesmo sacerdotal, até de oferecer sacrifício, porque era na antiga aliança. Mas ele orava pelos filhos. Não é? E Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Que coisa, que exemplo, né, irmãos? Ele intercedia para os filhos continuamente. Ele oferecia sacrifício ao Senhor. Ele continuamente estava lá. E algumas pessoas vão argumentar assim, puxa vida, então Jó orou, não adiantou nada, né? O que aconteceu com os filhos dele? Morreram. Mas para onde eles foram? Foram para o Senhor. Estavam com o Senhor. E quando o Senhor restaurou a sorte de Jó, o que ele recebeu? Vocês lembram? Tudo em dobro. Ele tinha quantos filhos? Tinha 10 filhos. Esses morreram. E depois Deus deu para ele quantos filhos? 3. Não. Não, filhos de todos os filhos. Número. Eram 10. Quantos Deus deu para ele depois? Oi? 10 filhos, é isso mesmo. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6 camelos, 1.000 jumentos e bois e mentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu tudo em dobro para Jó. Menos os filhos, Deus não deu dobro, Deus deu 10. Por quê, irmão? Porque ele tinha filho de 10. Exato! E os 10 estavam onde? Estava com o Senhor, então Deus deu mais 10, deu o dobro, deu a porção dobrada. Entendeu? Não é maravilhoso isso? Os 10 estavam com o Senhor, já estavam com o Senhor, agora Deus deu mais 10 para ele, para depois estar com o Senhor também, era a porção dobrada. Satanás fica assim, não, parece que adiantou alguma coisa, ele orou tanto, né? Aconteceu tragédia, né? Não, estava com o Senhor. E Deus deu mais 10 para estarem depois com o Senhor também. Que exemplo para nós. Ele continuamente fazia isso. Com relação aos nossos filhos, né? Mesmo a esposa, às vezes nós podemos, talvez eu não sei aqui, mas provavelmente não, mas às vezes tem irmãos que eles creem no Senhor e a esposa ainda não crê. Né? O que fazer? A mesma coisa. Interceder, ações de graças. Tomar essa promessa de Deus, de que a vontade é salvar todas as pessoas, e se você orar de acordo com Deus, Ele vai te responder, então a sua esposa vai ser salva também. A mesma coisa. Abrir o caminho da salvação também para os nossos filhos. Como sacerdote que somos, representando Cristo, para os nossos filhos, né, nós temos que interceder por eles. Como profetas, né, no outro aspecto de como profetas, representando o ministério profético de Jesus na nossa casa. O profeta, ele fala aos homens a respeito de Deus. Então, é responsabilidade dos varões ensinar na sua casa as coisas de Deus. Para a esposa e para os filhos. Trazer a palavra do Senhor. Trazer o testemunho da palavra. Como reis, né? É governo, fala de governo. As decisões, né, no final das contas, tem que ser do varão. Mas muitos se omitem. Muitos de nós, varões, nos omitimos. E por
isso, as esposas às vezes vão e assumem a liderança erradamente. E às vezes tem conflitos, né? A esposa precisa assumir o papel dela, mas o marido também precisa assumir o seu papel. E você, como varão, né, eu e você precisamos ter a coragem de seguirmos a palavra de Deus. Não como ditadores, né? Mas é uma liderança em amor. Maridos, né? Temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O senhorio de Cristo não é nada terrível, né? O Senhor faz tudo com muita graça e misericórdia de nós. Assim também deve ser com as esposas. Quando nós somos, então, sacerdotes, estamos nessa postura de sacerdotes no lar, tem alguns, vamos chamar assim, tem algumas coisas que podem bloquear esse nosso serviço na nossa família. E claro, o que pode bloquear nossa relação com Deus e nosso serviço a Deus? Sempre associado a uma palavra chamada pecado. Mas é interessante que o Senhor, irmãos, ele colocou assim muito claramente, na antiga aliança, Deus falou que não aceitaria as ofertas dos sacerdotes. Por quê? Ficou isso escrito lá em Malaquias. Ele diz assim, olha, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte, que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Eles estavam quebrantados, chorando diante do altar do Senhor. Mas Senhor, eu não vou aceitar a oferta de vocês. Por quê? Olha o que o Senhor vai falar. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quando somos desleais com as esposas, o Senhor está falando isso lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas o princípio vale para nós na Nova Aliança. Eles eram sacerdotes que estavam oferecendo sacrifício para o Senhor, mas Deus falou, eu não vou aceitar o sacrifício, eu não vou aceitar as ofertas de vocês. Esse é um princípio de Deus. Ele está falando se formos desleais. E ainda vai mais longe ainda. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometeu. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, aqui o Senhor, na antiga aliança, está dando um princípio que se aplica para nós. A deslealdade, a infidelidade, vai fazer com que as nossas ofertas ao Senhor não sejam aceitas. Quais são as nossas ofertas? As nossas orações, as nossas ações de graça, os nossos louvores. Então, queridos, isso é algo para nos chamar a atenção. Pedro vai falar de outra forma isso para nós. O Espírito Santo vai usar Pedro para falar outra forma. Eu estou com a boca muito seca. Alguém tem água? Ah, obrigado. Pedro, 1 Pedro 3, versículo 7. A versão Almeida Revista Atualizada diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Queridos, é uma palavra séria, né? Não é verdade? A sua oração e a minha oração
pode ser interrompida se nós não tratarmos a nossa esposa com dignidade. Se é algo assim leve ou não? Ou pesado? É pesado, irmão. Irmãos, você já se deu conta de que às vezes a gente pode estar orando e Deus não está respondendo? E a razão pode ser porque nós não estamos tratando a nossa escolha com dignidade? Com certeza. Eu treino com isso. Se uma oração, se vocês têm orado por muito tempo por alguma coisa e não tem respondido, faça uma indagação com a boa consciência. Pode ser isso o motivo. Essa expressão, tratai-a com dignidade, a NVI, eu gosto mais da tradução da NVI, ela diz assim, ó, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Tratar com honra. Tratar com dignidade é tratar com honra. A palavra do Senhor fala, né, que a gente deve tratar uns aos outros com honra. Não é só a esposa, tem que tratar todo mundo com honra. Mas aqui é muito claro, está falando o seguinte, a palavra trata todos com honra. Talvez você vai tratar alguém sem honra, a sua oração vai ser interrompida. Mas aqui, se a sua esposa está dizendo que a sua oração vai ser interrompida. Talvez a gente, às vezes, quando assim, a gente não está sensível às coisas de Deus, falar assim para a gente quando a gente não está sensível às coisas de Deus. Sua oração está interrompida. É muito bom, mas se você é sensível às coisas de Deus, isso é terrível. A sua oração, Deus, estou ouvindo a sua oração. Senhor, abençoe o meu trabalho, eu quero fazer, Senhor, me prospera no trabalho. Zero, está cortado. Senhor, eu estou enfermo, estou com esse problema aqui, Senhor, zero. Senhor, eu estou com aquele problema assim, assado, do conflito que está dando lá com aquela pessoa, zero. Senhor, me guarde nesse trânsito caótico do Rio de Janeiro, zero. Irmãos, são interrompidos. Está desconectado. Bloqueado. Bloqueou. Percebe? Não tem que dar temor na gente? Não precisa voltar e depender. Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu estiver desonrando a esposa, não tratando com dignidade, eu preciso me arrepender. O Espírito Santo me revela, o Senhor Deus mostra para mim. Não me deixe com a consciência cauterizada. Né? A consciência cauterizada é que não tem sensibilidade. Sabe? E às vezes a gente vai ficando assim, vai ficando sem sensibilidade, cauterizado. Na área do seu corpo cauterizado, ela não tem sensibilidade. Somente a consciência tem cauterizado. Você não começa a achar que não tem mais problema fazer certas coisas, falar certas coisas com sua esposa, tratar de certa maneira, né, que não é adequada, falar certas palavras. Não importa, irmãos, se você não é correspondido no seu amor, vamos chamar assim, mas você não pode tratá-la com indignidade, com desonra. Essa é a sua responsabilidade. Talvez essa é a cruz aí, que você tem que negar você mesmo, em alguns aspectos. Mas até mesmo você orar para ela, para que ela mude, você precisa estar tratando com dignidade para Deus responder a sua oração em favor dela. Não é? Essa questão de honra, aliás, na palavra de Deus, irmãos, é algo tão sublime. A gente precisa aprender a honrar uns aos outros. Amém. Honrar os irmãos. Amém. Honrar aqueles que nos presidem no Senhor. Honrar os pastores que nos apacentam. Honrar os irmãos que nos servem na diaconia.
Orar as irmãs que cuidam disso. Honrar as pessoas, honrar no seu trabalho, quem é seu chefe. Você não honra seu chefe, sua chefe lá, ou seu, né, o proprietário, sei lá. Aí vocês honrar, irmãos. Ficou travado, né? Achando que a gente vai idolatrar onde a gente vai falar. Não, irmão, honrar não é idolatrar, não. Honrar é que. O que significa honra? No mínimo é o seguinte: você considera o outro superior a você mesmo. Aliás, a palavra não dizia se considerar os uns o quê? Os outros superiores a si mesmo. É isso que considera. Não que você idolatra, não, irmão. Você honra. Você não está desonrando, você não está falando mal da pessoa. Você não está sendo desleal. Vocês estão honrando. Os mais jovens aí. Filhos, obedecei aos vossos pais. É o primeiro mandamento. Honre teu pai e a tua mãe. Quem sabe o resto? Só quem sabe. Oi? Vou pegar um novo aqui. Honra teu pai e tua mãe. Mandamento, promessa. O que mais? Oi? Ajuda aí. Olha aí, abre aí para nós. Efésios 6. Lembrou, não está ajudando. Ele eu sei que ele. Efésios 6, acha aí. Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais como o Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aleluia. Olha só. Amém. Não é só ter longa vida, mas o que diz lá? Para que tudo corra bem. Tem outra tradução aí. Tem outra tradução melhor ainda que eu acho mais certa. Alguém acha bem? Para que tudo te vá bem. Tem uma expressão, não tem uma tradução assim? Olha aí. Confira. Essa versão sua é qual? Normalmente. A nova Almeida. Alguém achou outra tradução? Qual é a sua aí? A minha igual a dele. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Tem tradução que diz para que tudo te vá bem. Mas olha, veja, esse princípio de honra nós vamos ensinar para os nossos filhos. Não é porque você quer, sabe, que receber a honra deles, mas não, é porque se eles honrarem você, eles serão abençoados. Aí, nosso ancião chegou, ancião de dias aí, ó. Ah, que coisa boa. Paz, querido irmão. Eles precisam aprender. Eles precisam aprender. Então, por quê? Porque será bênção para eles. Mas os filhos vão aprender a honrar os pais se eles verem o exemplo também. Se vê o marido honrando a esposa, vê o pai honrando a mãe. Se vê a mãe honrando o marido. Mas aqui o papo é com os homens, né? Então, os homens, as coisas. Irmãos, eu lembro que eu era jovem. Eu me rebelei com meu pai, saí de casa e fui estudar fora. Eu queria estudar fora. Eu tinha 15 para 16 anos. Hoje eu fico olhando, né? Meu pai já faleceu. Mas imagina a dor do pai naquela coração. Meu pai acabou que não fez nada. Mas chegou um tempo, uns 2, 3 anos depois, eu tive convicção da minha salvação. Deus falou muito comigo, né? E a primeira coisa que eu senti que eu tinha que fazer era ir lá pedir perdão ao seu pai, porque eu havia revelado para ele desonrado. Eu tive a consciência clara que dali para frente eu precisava honrar meu pai. Eu fiz isso. Eu tenho absoluta certeza que as bênçãos que eu colho de Deus até hoje, muito vem dessa atitude que eu tive. Sabe? Eu procurei honrar meu pai até que ele faleceu. Ano passado. Sempre. Isso não termina, começa e não termina, mas nós precisamos ter esse princípio de honra na nossa vida. Amém. Honra seus filhos.
Honra a sua esposa. Honra as pessoas de modo geral. Honra. Mas voltando como maridos, o nosso assunto aqui é honrar a nossa esposa, né? É a nossa relação com a nossa esposa. Como é que nós honramos a nossa esposa? Alguns exemplos de honrar. A primeira delas é fazer o que a palavra de Deus manda. Maridos, amai as vossas esposas. Ame a vossa esposa. É a primeira honra que nós devemos dar. Né? Amai vossas mulheres, né? Se você não ama sua esposa, o que está acontecendo? Falando de maneira muito simples e direta. Você não ama Deus. Não está amando o Senhor, porque não está guardando o mandamento dele. Né? Mas se nós não amamos a nossa esposa, simplesmente nós estamos indo contra a palavra de Deus. Eu e você, quando não amamos a nossa esposa, se a gente não ama a esposa, nós estamos de maneira muito simples, desobediente à palavra de Deus. Primeiro ponto para honrarmos. Né? Nós precisamos demonstrar esse amor, né, irmãos? Demonstrar esse amor para nossa esposa, o nosso amor por ela. E claro que cada esposa, ela tem um jeito de receber o amor. Cada pessoa tem uma personalidade diferente da outra. Né? Você tem que descobrir qual é a forma de que a sua esposa vai saber que você a ama mesmo. Né? Tem um livro que eu recomendo para vocês, ele é muito instrutivo. Ele chama 5 Linguagens do Amor. É do Gary Chapman. Você encontra esse livro por aí, é fácil. Coloca lá no Google. Né? Mas ele fala que tem 5 linguagens distintas de amor. Que cada pessoa, ela se sente amada se ela recebe aquela linguagem. Né? E ele cita algumas linguagens. É uma maneira simplificada de falar as coisas, mas, de fato, tem muito sentido. Tem pessoas que elas se sentem amadas se recebem palavras de afirmação. Né? Às vezes nós somos assim, nós nos sentimos amados se a pessoa reconhece, tem palavras de afirmação, de encorajamento, né? Palavras de afirmação. Né? Você vai dizer para ela, querida, eu te amo. Né? E às vezes até com perguntar, né? Dependendo da intimidade, como você gosta de ser amado. Sim. A pessoa vai fazer algo achando que está agradando, você está... Por quê? Então, humildade, né? Uma das formas de linguagem é essa palavra de afirmação, mas outra linguagem é presentes. Tem pessoas que se sentem amadas a dar presente, receber presente. Mas se a forma de se sentir amada é receber palavras de elogio, palavras de afirmação, palavras de encorajamento, você vai dar presente para ela, não vai dizer muito, não. Ele no almoço, depois da comunhão aí em casa. Entendeu? Então qual é a linguagem, né, da sua esposa? Atos de serviço, né? Lavar louça é porque atos de serviço. Pessoas que a forma de se sentir amada é que alguém está servindo, né? Serve ela em algumas coisas. Outra palavra de linguagem de amor é um tempo de qualidade. Você vou parar aqui agora para dar um tempo para a pessoa. Isso vale para a esposa, para os filhos, vale para todo mundo, né? Mas a sua esposa, forma de demonstrar amor, uma das linguagens pode ser tempo de qualidade. Né? Às vezes a gente está lá conversando com a pessoa, mas a gente está no celular, né? Querida, está ali, né? Olhando, mandando mensagem aqui. Ou então está vendo o jogo, nunca tem que ver, sempre está na televisão, mas está lá, está conversando, mas ao mesmo tempo você está... Não, tempo de pessoas, você está dando atenção. Você está aqui, né? Para a pessoa, para a sua esposa. Isso é tempo de qualidade. Algumas pessoas é demonstração de afeto. Né? Um abraço, né? A ternura, o beijo, o carinho. Né? A pessoa vai se sentir amada com uma dessas linguagens. Pode ser que tenha mais de uma linguagem para certas pessoas, mas cabe a você, marido, descobrir isso. Né? Mas o fato é que nós precisamos amar as nossas esposas. Essa é uma forma de honrar a nossa esposa. Outra forma
que nós precisamos honrar a nossa esposa com elogios. Há um exemplo disso lá para nós em Provérbios 31. Diz assim, lembra da mulher virtuosa? Provérbios 31, 28 diz assim, ó, levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva. Seu marido a louva. Dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ele está falando para quem? Mas tu, ele está falando para quem? Para a própria esposa. Ele valoriza. Isso é honra, irmãos. Dá honra. Se você honra a sua esposa, suas orações não serão o quê? Interrompidas. Então é algo para nós, sabe, colocarmos a nossa atenção. Quantas vezes nós desonramos nossas esposas, irmãos, com palavras? A morte e a vida estão no poder da língua. Às vezes você fala palavras que ferem, palavras que trazem maldição para sua esposa, para sua casa. Você vai comer o fruto das suas palavras. Vamos imaginar, talvez não seja o caso aqui, né? Mas tem marido que gosta que a esposa seja bem arrumada, seja bonita para ele, para o marido. Ninguém gosta disso, não, né? Só algumas pessoas, né? Claro, irmão, o marido quer que a sua esposa esteja bem arrumada para ele, né? Embelezada. Mas se você nunca elogia, o que vai acontecer? Talvez não seja o contrário. Mas você já experimentou? Faça um teste. Comece a elogiar. Querida, que vestido lindo. Você está tão bem vestida hoje. Olha, está linda. Sabe o que vai acontecer? Vai se arrumar melhor ainda da próxima vez. Você está lançando palavras de encorajamento. Você está lançando palavras boas. E você é que vai ser recompensado ou não? Querida, que almoço maravilhoso que você fez hoje. Nossa, uma delícia essa salada aqui, está delícia. Comece a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai sempre fazer gostoso. Vai ter prazer em fazer isso para você. Nós somos assim, irmãos, nós somos assim. Por que as mulheres não seriam? Se a tua esposa começa a te elogiar assim, você vai gostar de fazer. Mesmo quando a comida estiver ruim. Mesmo que estiver ruim, Tu vai comer isso aí toda hora. Irmãos, às vezes nós desonramos, né? A esposa faz algo para você, você não elogia, você ainda critica, né? Você critica, né? Isso é desonrar. Alguém faz um prato diferente e você, poxa, ainda bem, né? Já estava todo dia a mesma coisa. Então, não são mais, né? Está desonrando. Não está tratando de dignidade. Não, que ótimo. Obrigado. Então, a gente come do fruto das nossas palavras. Se você trata mal, o negócio vai ficar azedo. O relacionamento vai azedar. Sabe, queridos? Romildo, dá licença. Em Cânticos de Cânticos, tem várias palavras de encorajamento. Sim. Cântico de Cânticos 4, 7 diz: Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Qual esposa que eu gostei de ouvir isso? Toda mulher gosta de elogio. Falar que ela é A estrutura formosa, feminina, perfeita. se nós somos homens, gostamos de ser elogiados, mas a estrutura feminina foi feita assim a Constituição feminina. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Vou colocar de uma forma leve. Muitas
muitas esposas são infiéis aos seus maridos, porque recebem fora de casa elogios que não recebem em casa. Satanás vem e coloca a pessoa exatamente naquilo que ela está carente, naquilo que não recebe de elogio em casa, as palavras de afirmação, palavras de elogio, palavras de encorajamento, começa a receber a coisa. Esse colega que ele disse, puxa, que cara joia, né? Como é que você está fazendo alguém da pessoa? Crente não crente, tá? Crente não crente. Ele aprende pelo que ouve. Você, moça de provérbio, de a sua esposa é o seu jardim, meu irmão. Você tem que cuidar do jardim. Vai ficar, né? Jardim bem cuidado é lindo, né? Essa é a figura lá de Cantares. Sim? Se a gente não cuida do nosso jardim, nós vamos ver borboleta no jardim de frente. E aí, assim, tudo conclui aqui sobre a honra, que a honra ela é audível, palpável e visível. Assim foi entendido. Sim, é isso. Você honrar a pessoa, mas também você tem que honrar seu cônjuge, né? No caso aqui, nós, os varões, honrar nossa esposa, quando ela estiver presente também, né? Irmãos, me desculpe, isso é problema. Se você fez isso, não faça nunca mais. Tem que começar a reclamar da sua esposa para os outros, falar mal da sua esposa, falar das fraquezas dela para outros. Para que você vai fazer o nosso isso, irmão? Expondo. Por que dois filhos lá um filho, aliás, de Noé, recebeu sobre si terrível sentença? Pois a nudez do pai, isso é uma lição para nós. Eu não devo expor a nudez dos outros. A nudez aqui, no caso, das fraquezas. Cara, descobrir, irmão. Vá diante do Senhor. Sabe que coisa tão estúpida que maridos fazem com as pessoas? Chega, abre, sabe, para a esposa, a situação da esposa com outros homens. Aí a pessoa nem chega para mim e fala, eu prefiro ouvir. Isso é desonrar, sabe? Está desonrando. O que você vai fazer hoje, então, irmãos, como sacerdote da sua casa, para sua esposa, seus filhos? Como é que você vai orar? Como é que vai ser as suas orações? Eu espero que a gente faça isso. Ore de acordo com a vontade de Deus. Ore com ações de graça pela sua esposa. Ore de acordo com as promessas da sua esposa. Declare palavras proféticas daquilo que você crê que Deus quer que ela seja. Seja leal à mulher da sua mocidade. Honre a sua esposa. Como Pedro diz, né? Considere a sua esposa. Tratai-a com dignidade. Dignidade, irmãos. Você é o cabeça do lar. Ela é sua auxiliadora, mas é com dignidade. Imagine como é que Cristo trata a igreja, a sua noiva. Dignidade. Às vezes, nossa carne, né, fica enfurecida. A gente quer tratar, né, vai tratar na carne. Né? A gente fica chateado com o negócio, começa a ter um tratamento que não é digno. Palavras, ações. Diz que Deus nos ajude. Honre. Né? Mostre o amor. Veja qual é a linguagem de amor da sua esposa e trabalhe em cima disso. Use as suas palavras, né, a sua língua para falar palavras de bênção. Palavras que você sabe que você depois vai comer delas. Você já sabe. Fale coisas para que retornem para você o bem. É a bênção de Deus. Elogie, elogie, elogie. As suas orações, com certeza, vão ser respondidas, irmãos.
serão interrompidas. Você, como sacerdote, vai apresentar diante do Senhor. Você está levando a sua esposa, o seu lar diante de Deus. Sabe, a gente pode começar a ver grandes mudanças, né? Talvez a gente olhe para nós, dando essa palavra que está ouvindo. Puxa, eu estou mal. Eu preciso me arrepender. Então se arrependa. Confesse o Senhor. E mude. Faça, sabe, um compromisso com o Senhor agora. Irmãos, nós precisamos ser intencionais nas coisas de Deus. Tome a decisão de ser intencional nisso. A partir de hoje, com a graça de Deus, eu vou mudar. Eu vou me arrepender. Mas esse arrependimento nosso requer diante do Senhor confessar o Senhor. Mas também às vezes pode requerer ir da nossa esposa e confessar para ela. E dizer assim, olha, eu errei nisso. Eu quero, com a ajuda de Deus, não fazer mais isso. Quero sua ajuda também, ore por mim. Eu vou estar orando por você, ore por mim também. Se humilhe, irmãos. Se humilhe. A soberba precede a ruína. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que se humilha será exaltado. Então vamos seguir esses princípios aí de Deus. Amém. Uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Duas perguntas importantes. Como maridos, né, como cabeça do lar e como cabeça, né, da nossa esposa, no sentido bíblico da palavra. Como sacerdotes, duas coisas a gente precisa perguntar. A minha esposa está segura e realizada comigo? A minha esposa está segura e realizada comigo? Eu sinto orgulho da minha esposa. Como lá nós vemos Provérbios 31, o marido daquela mulher virtuosa. Né? Olha, muitas mulheres dolorosas, mas você, sob o orgulho de Deus, minha esposa não sei. A culpa pode ser nossa. Sim. A responsabilidade pode ser nossa. Sim. Vamos começar a campanha de oração. Os filhos também. Talvez a gente se perdeu alguns quilinhos, né? Estou vendo que alguns de nós aí estão feio, né? Mas é um jejum, não. Oração de jejum. Ore. Você jejua pela sua família? Meio ano. Esse negócio meio ano, não precisa muito não, né? Não, irmão, a vida cristã tem luta espiritual, batalha. Você e eu precisamos jejuar, orar. Muitas coisas vão ser resolvidas no jejum. O jejum não tem alguma coisa mágica de jejuar e virar esse papo. Não é isso. É porque no jejum você está se humilhando diante do Senhor. Amém. Nenhum orgulhoso tem acesso à presença de Deus. Mas se você se humilha diante do Senhor, o Senhor vai te ouvir. Jejum é para nos humilhar diante do Senhor. Para nós nos humilhamos diante do Senhor. Sabe? Deus fala, aquele que se humilha será exaltado. Ele vai fazer isso por nós. Né? Então, está terrível a situação, vamos orar, vamos jejuar. Você não tem o hábito, comece. Comece. Não consigo, consegue sim. Consegue sim. Oração, jejum. Um bom exercício é uma ótima disciplina espiritual. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.